Nós estamos nessa série de mensagens lá em Gênesis. Falando de Gênesis, eu quero, se você quiser abrir a sua Bíblia, nós vamos projetar, mas de repente você quer anotar alguma coisa. Lá em Gênesis, capítulo 25, a história de dois homens, que é Esaú e Jacó. E o tema é Vivendo pelo que é eterno. O tema que eu quero trazer para você hoje, nesta noite, é Vivendo pelo que é eterno. Somente aquilo que guia você é capaz de parar você. Vou repetir isso para você. Somente aquilo que conduz ou guia você é capaz de parar você. Se você é conduzido pelas suas próprias forças, quando você ficar doente, você para totalmente. Se você é conduzido pelo dinheiro, se o dinheiro acabar, você para. Se você é conduzido por Deus, nada absolutamente para você. Aleluia! Nada para você. Então é esse tema que eu quero trazer ao seu coração. Vivendo pelo que é eterno. E quem é eterno? Deus é eterno. E se Deus é eterno, eu devo viver totalmente, absolutamente, totalmente para Ele. Viver pelo que é eterno é fazer as escolhas fundamentadas em valores, princípios, propósitos que vão além do presente. É ser guiado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Novamente, ser vivendo pelo que é eterno é você ser guiado completamente pela palavra de Deus e conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E todo aquele que busca a palavra de Deus para a sua direção e ouve a voz do Espírito para a sua caminhada, você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Ninguém irá parar você. Mesmo que venha lá, como diz no Salmos 23, lembra do Salmos 23? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Como é que é? Não temerei porque o Senhor, mal algum, porque o Senhor está comigo. Quer dizer, mesmo que eu ande pelos lugares mais tenebrosos, mais difíceis, eu não temerei porque o Senhor está comigo. E eu caminho por Ele e para sempre. Aleluia! Eu quero contar a história nas Escrituras de dois homens. Esse homem chamado Esaú e esse homem chamado Jacó. Quem conhece a história deles aí? Todos conhecem a história de Esaú e Jacó? Ok. A história de Esaú e Jacó está lá em Gênesis 25. Eu vou ler então, vamos lá. Gênesis 25. Primeira parte da leitura, do versículo 19 ao versículo 28. Gênesis 25. A partir do versículo 19 até o 28, primeira parte. Este é o relato da família de Isaac. Filho de Abraão, quando Isaac tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. O Senhor respondeu, os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo, elas serão rivais. Uma nação será mais forte do que a outra, e seu filho mais velho servirá o seu filho mais novo. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso o chamaram Esaú. Depois nasceu o outro gêmeo, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso o chamaram de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Essa é a primeira parte do texto. Depois a gente vai ler a outra parte. Mas eu quero dar um contexto. Novamente, Isaac. Isaac era filho de quem mesmo? Isaac era filho de quem? De Abraão. Então a gente está conhecendo toda a história dos patriarcas da fé no Antigo Testamento. Isaac, como filho de Abraão, ele, na época quando Isaac era mais novo, ele presenciou uma cena que, olhando na íntegra, como família, não deve ser muito bom.
ele tinha um irmão, quem se lembra do irmão de Isaac? Que era Ismael, lembra? Por causa de uma situação que aconteceu na família, Sara pediu que o filho, no caso da Agar, fosse embora, Deus confirmou. E o irmão mais novo presenciou, sendo Isaac, a saída de seu irmão mais velho e nunca mais o viu, no caso ali como irmão, como família. Você olha um pouco o contexto da história aí desses dois irmãos, você vê que o irmão Isaac, ele tinha certas admirações pelo seu irmão Ismael que saiu. Mas ok, ele cresceu, ele se desenvolveu, ele casou com Rebeca, e ao se casar com Rebeca, a Rebeca tinha o mesmo problema que Sara. Sara não podia ter filhos e Rebeca também não. E mesmo assim, o Deus de milagre, o Deus do impossível, que fez Sara ter filhos, também fez Rebeca também ter filhos. E esse mesmo Deus de milagre é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje. Não importa o que você esteja passando. Se você precisa de um milagre, você está no lugar certo. Você está na presença do Senhor, que Ele pode fazer tudo, porque nada é impossível para Ele. Nada é impossível para Ele. Então você tem todo esse contexto. Rebeca agora engravida. E ela engravida de 2 meninos, que vão se chamar Esaú e Jacó. O que me chama a atenção, já de início nesse contexto da história, é que ela percebe que era uma gravidez, uma gestação que era meio complicada. E ela sentiu, aí eu não posso dizer, porque só a mulher vai saber isso. Hoje a minha esposa estava vindo e falou assim, se os homens também tivessem engravidasse, ia sentir a dificuldade que é. Bom, Deus deu essa função para as mulheres. Graças a Deus que eu sou homem. Enfim, mas veja, ela percebeu em seu ventre que as crianças lutavam entre si. Já desde o ventre, o texto diz que dentro dela, ela sentia um certo conflito, um combate ali dentro, e ela ficou tão incomodada que levou ela a orar e a consultar a Deus. Deus, o que está acontecendo? Parece que essas crianças estão brigando aqui dentro o tempo todo. Aí eu não sei, mamãe que já teve filhos aí, gêmeos, não sei se tem gêmeos. Alguém já teve gêmeos aqui? Não, né? E aí você vê esse conflito e Deus fala, 2 nações sairão de você, e essas 2 crianças, elas sim serão rivais. 2 nações que se levantarão, e o mais velho servirá ao mais novo. Veja que aí eu olho a soberania de Deus, irmão. Porque os filhos nem tinham nascido ainda. Os filhos, Esaú, não chegou a nascer para fazer qualquer coisa, entre aspas, de errado, para Deus dizer, olha, agora eu não quero que você não será o escolhido. Veja, Deus já coloca essa situação, Ele prevê, e aí não que Deus seja mau, porque Deus é onisciente, Ele está fazendo essa palavra pela sua onisciência, porque Ele sabia do futuro. Ele já disse, olha, no seu ventre, 2 crianças que nascerão, elas serão ali, estarão em conflito o tempo todo. E aí eu olho para a história quando essas crianças nascem. Você vai ver certos conflitos acontecendo entre eles. E como toda a história se desenrola. E como eu quero trazer esse tema. Quando eu olho para Esaú, lá na Escritura, no Novo Testamento, vai ser colocado como 2 figuras espirituais para nós. Esaú, lembre-se sempre disso, Esaú é uma representação de alguém que está vivendo direcionado pela carne e pelas suas próprias vontades. Esaú é uma pessoa que é direcionada pela sua própria vontade e pela sua vontade humana e carnal. Jacó é um homem, uma representação espiritual de alguém que é conduzido pelo Espírito de Deus, que é conduzido pelo que é eterno. Então essa é a aplicação que eu quero trazer nas Escrituras nessa noite para nós. Esaú é o homem que era conduzido pela carne, Jacó, o homem que era conduzido pelo Espírito de Deus. E a palavra de Deus para nós hoje é a mesma, que eu e você possamos ser conduzidos, guiados pelo Espírito de Deus. Eu quero trazer mais um texto para você, nessa introdução, lá em Gálatas. Gálatas 5, do versículo 16 e do versículo 17. E esse texto de Gálatas 5, ele faz uma pergunta para nós. Por quem você está sendo guiado? Quem está guiando você?
Quem é que conduz quando você levanta? O que te motiva a ir trabalhar? O que te motiva a fazer o que você faz? Entende? Então você precisa se olhar e ver o que está conduzindo a minha vida. Veja o Gálatas 5, de 16 a 17, diz assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. E aí vai continuar o texto, vai falar sobre o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria e tudo mais. Veja, mesmo você cheio do Espírito Santo, amém, irmãos? Mesmo com o Espírito Santo dentro de você, que é a função dele, transformar você mais parecido com Jesus, há um conflito diário. Aquilo que a gente disse, quando eu me converter eu vou matar a minha carne. Como se a carne fosse morta no batismo, quando você mergulha nas águas, e como se a natureza humana ficasse lá. Isso é uma mentira. A natureza humana, que é a nossa carnalidade, o nosso desejo mal, luta constantemente, diariamente, para tomar o controle da sua vida. E devemos então fazer o quê, meus irmãos? Nos submeter diariamente à soberania, à vontade do Espírito e ser guiados por Ele. E como eu faço isso na prática? Como eu conduzo isso na prática? Como é que eu venço a minha natureza humana, carnal, que quer me controlar? Como eu faço isso? Arroz e feijão do crente. Quem sabe qual é o arroz e feijão do cristão? Bíblia e oração. Simples assim. Simples assim. Um crente que não ora, um crente que não lê as Escrituras, está totalmente guiado pela carne. Não tem acordo com isso. Se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida de leitura sistemática das Escrituras, você vai estar andando na carne, com certeza, mesmo sendo um cristão. E aí você vai direcionar a sua vida pela sua natureza humana, e é aí que entra as falhas, é aí que entra o pecado, é aí que entra os problemas, é aí que entra toda a problemática que a gente possa estar vivendo, seja na nossa vida pessoal, na nossa igreja, na nossa casa, em qualquer lugar, por causa da nossa natureza humana. Eu quero estimular você hoje, em nome de Jesus, pelo Espírito de Deus, ouça a voz dele. A Bíblia diz lá, tanto no Antigo Testamento como no Novo, medite nas Escrituras, o quê? Uma vez por semana? De dia e de noite. E deve ser o quê? Todos os dias. Não é o pastor falando isso para você, meu irmão. É Deus falando isso para você. Medite nas Escrituras, medite na minha palavra, dia e noite e todo dia. Busque a mim em oração, o quê? Uma vez por semana? Sim ou não? Não, todo o dia, para que você ouça a minha voz, para que você seja guiado. Irmãos, atente-se, nós não estamos em um passeio aqui neste mundo, nós estamos em batalha. Guarde isso que eu estou falando. A Bíblia diz sobre duas vestimentas. A primeira vestimenta está em Efésios capítulo 6. Quem sabe das vestimentas de Efésios capítulo 6? Na cabeça eu coloco o capacete da minha salvação, a couraça da justiça, a espada da palavra, né? O escudo da fé, entende? Veja, é um campo de luta, de batalha. E enquanto estamos nessa jornada aqui na terra, estamos em guerra. E a nossa guerra, irmãos, não é, como diz a própria palavra, não é contra pessoas, não é contra seres humanos, não é contra o seu parente na sua casa, esposa, filhos, tio, cunhado, sogra. Não, pelo amor de Deus. Não é contra o irmão da igreja, não é contra o amigo do trabalho. A guerra nossa não é contra pessoas, é contra quem, irmãos?
é contra os principados e potestades, que o tempo todo quer tirar de você a alegria dos céus, que quer o tempo todo tirar de você a bênção celestial da sua vida. Então não permita que Satanás vença nenhum tipo de batalha sobre você. Como é que você vence ele? Não é só vir na igreja. Vir à igreja, você acha que Satanás se importa de você vir ao culto, como hoje? É importante estar aqui. Mas você acha que ele se importa com isso? Claro que não, porque ele sabe que você pode muito bem entrar aqui, participar do culto, ir embora e sair do mesmo jeito. Agora, como ele vai tremer? Como é que você faz o inferno estremecer? Como é que você faz ele não ter nenhum tipo de autoridade sobre a sua vida? É quando você diariamente você fala: Senhor, eu dependo de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu quero ouvir a Sua voz. E quando você ouvir a voz através das Sagradas Escrituras, você não negocia. Você não fica falando: isso aqui não... Isso aqui é para outro tempo, isso aqui eu não tenho coragem de obedecer. Não, seja radical, olhe para a palavra. Se ele disse que você deve amar, ame. Se você tem que perdoar, perdoe. Não negocie a palavra, porque se você negociar e quebrar princípios, os princípios irão quebrar você. E em nome de Jesus, não é isso. Eu, como pastor de uma igreja tão maravilhosa que é essa, em nome de Jesus, eu quero ver cada vez mais cada um de vocês prosperando em tudo que vocês fizerem. A minha oração, irmãos, é que vocês prosperem, não é só questão financeira, mas prosperem na vida familiar, na vida com Deus, que você tenha experiências gloriosas com Deus, que você possa, meu Deus, olha, eu estava uma situação tão complicada, mas eu orei, Deus me respondeu, e Ele sarou a minha ferida, Ele curou o meu coração, Ele restaurou aquele problema. Glória seja ao Senhor. Amém por isso. Mas não negocie, irmãos, não negocie. Satanás hoje, na época lá da igreja antiga, uma forma de Satanás aterrorizar a igreja era, se você olhar para a história, era matando os cristãos na arena de Roma. Quando você olha a história, quantos irmãos nossos morreram, deram suas vidas sendo comidos e mastigados por cães, por leões, para poder tentar paralisar a igreja. Mas aí os imperadores perceberam que quanto mais cristãos morriam, mais cristãos surgiam. E os imperadores até falaram: o sangue deles parece que brota crente, parece que brota cristãos. Eles não conseguiram parar a igreja. E não conseguirá parar a igreja hoje. Em nosso país, no Brasil, em nossa liberdade. Aproveite isso. Satanás, ele não tem a estratégia aqui, pelo menos em nosso país, hoje, de perseguição, de prender cristão, apesar que, olha, irmãos, estamos chegando bem próximo disso, hein? Mas veja, ainda não temos isso. Ainda não temos isso. Essa perseguição de prender, de poder fazer até horrores. Mas uma estratégia maligna de Satanás hoje, irmão, você tente a isso, são as distrações. Satanás tem distraído muito cada um de nós, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Nós temos que nos policiar sempre. Nós temos que nos policiar porque as distrações podem nos afastar da presença de Deus, pode tirar de nós o brilho de Jesus. Em nome de Jesus, que você não caia nessas ciladas. Volte-se para Deus, volte-se para o Senhor sempre. Vamos lá, continuar o texto lá. Lá em Gênesis 25, de 29 a 34, o restinho lá para a gente ganhar tempo. Do versículo 29 ao 34 de Gênesis 25, vai mostrar agora o desprezo de Esaú pelas coisas de Deus. Diz assim: certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto, exausto e faminto. Esaú, estou faminto, disse ele a Jacó, dá-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca, dê-me seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú, de que me servem meus direitos de filho mais velho? Só até aí por enquanto. Olha a loucura que Esaú está falando. Esaú, como filho mais velho, era o preferido
de seu pai Isaac, e Jacó era meio que preferido de sua mãe Rebeca. Aí já é uma situação problemática. Eu não acho certo, não há certo de você encontrar uma mãe ou um pai fazendo divisão entre os filhos. Eu gosto mais desse do que o do outro. Eu prefiro mais esse filho do que o outro. Isso é inadmissível, vai dar problema em qualquer momento. Mas havia isso, Isaac preferia mais Esaú, porque Esaú era um homem de caça, um homem valente. Eu imagino que Isaac olhava para seu filho Esaú e trazia lembranças de seu irmão, que era muito parecido com o seu filho Esaú. Jacó, já talvez ele não se simpatizasse tanto, porque Jacó, na verdade, era parecido com ele, com Isaac, e ele não gostava muito de quem talvez ele era, porque ele não era um homem de guerra, de batalhas. Quando você olha para a história de Isaac, não tem muita coisa para falar dele. Você olha para Abraão, Abraão era um homem guerreiro, um homem que guerreou, que venceu com 300 homens, acho que é 300 ou 318, não tenho certeza. Era um homem de guerra, um homem de fé. Mas você olha a história de Isaac, ele era um homem pacato, um homem, não tem muita coisa para falar dele. E eu imagino que isso devia incomodá-lo. E ao olhar Jacó parecido com ele, talvez ele tinha esse tipo de repulsa. Mas isso vai dar problema, com certeza vai dar problema. E esses dois irmãos, agora acontece que Esaú sai para caçar. Uma coisa que eu me atenta nesse texto, que Esaú, ao sair para caçar, ele volta lá no versículo diz assim, ele volta do deserto exausto e faminto. Veja, quando você está cansado, irmão, toma muito cuidado. Às vezes, quando você está cansado e você precisa tomar uma decisão importante, não tome. Não tome quando você está cansado, e eu não sei, para alguns, não tome se você estiver com fome. Talvez se você estiver com muita fome, você vai acabar tomando decisões erradas, né? É como já é ensinado, se você não almoçou, não jantou, não vai no mercado de barriga vazia, né? Já viu isso? Você acaba comprando coisas desnecessárias, você faz aquilo que não era para fazer. Então não vá no mercado de barriga vazia. Não tome decisões cansado ou com fome. É uma grande probabilidade de você quebrar princípios aí. Olha o que acontece. Ele estava exausto e faminto. E ele, como filho mais velho, tinha o direito da primogenitura. Era um direito, não sei se você já ouviu essa palavra, era um direito dado ali na cultura deles. Ele seria a pessoa responsável, na morte do seu pai Isaac, de conduzir toda a família, de herdar todas as posses e perante Deus de ser a pessoa que iria continuar a parte espiritual. Mas Deus não quis que fosse ele. Deus quis que fosse o filho mais novo. Mas veja, ele já tinha tanto esse coração que não se importava com o eterno, que ele, ao chegar cansado e vendo o Jacó, que devia ser bem ótimo cozinheiro, né? Fazendo ali uma lentilha. O texto fala que é uma lentilha, um ensopado de lentilha. Quem já comeu isso já? Quem gosta de lentilha? Eu gosto. Com carne seca, essas coisas. Ixi, meu Deus. E ali Jacó, fazendo aquele ensopado gostoso de lentilha, chega Esaú morrendo de fome. Me dá um pouco desse negócio aí. Aí Jacó, meio que esperto, né? Ele poderia repartir com seu irmão. Mas aí ele fala, olha, eu te dou tudo que eu tenho aqui. Mas se você trocar comigo a seu direito de primogenitura, de filho mais velho. Quer dizer, se você passar para mim aquilo que Deus prepararia para você, eu te dou esse prato. Veja a decisão dele. Aí no final, o versículo fala aqui, estou morrendo de fome, disse Esaú. Do que me serve meus direitos de filho mais velho? Aqui eu vejo um homem, novamente, guiado pela carne, que não está nem aí para as coisas espirituais. Ele não está nem aí para o que Deus poderia fazer com ele ou através dele. Ele está preocupado com o imediato. Ele está preocupado somente com o imediato. É aquilo, eu quero satisfazer o meu desejo hoje e agora. E com esse pensamento você pode quebrar princípios espirituais. Esaú, novamente, era um homem guiado pela carne. E por isso ele se preocupava mais com o aqui e agora, com a satisfação pessoal neste momento, do que aquilo que poderia surgir para ele futuramente. É como, novamente, quando a gente sempre fala aqui de vida física, né?
que cada escolha há uma perda. Toda vez que você escolhe uma coisa, você vai perder outra. A questão é, você escolhe o imediatismo da sua vida agora aqui, ou você escolhe o que vem lá na frente, que é a vida eterna? Qual é a sua escolha? Você escolhe, por exemplo, se você escolhe, eu quero ter uma vida saudável, eu quero viver por muitos anos. Então, qual é a sua escolha? Beber bastante água, bebe bastante água, né? Come coisas saudáveis, pratique um esporte, né? Evite a vida sedentária. Se você faz essa escolha, que muitas vezes é meio sacrificante, não é verdade? Quem faz isso sabe. Eu estava conversando hoje com a minha... Cadê minha sogrinha? Minha mãezinha, né? Estava ali e a gente conversando sobre comida, né? A gente falando sobre comida e ela falando, olha, como é difícil a gente preparar talvez um prato que é saudável mesmo. De você pegar, que nem os nutricionistas falam, que o prato saudável é o prato colorido. Mas para você preparar requer tempo. E nessa vida corrida e louca, nossa, irmãos, é difícil um pouco isso, né? A gente é muito tendencioso a acabar comendo a comida rápida, o fast food, mas vai nos prejudicar. Mas e aí? É uma decisão nossa. Nós temos que encontrar tempo. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Da mesma forma, cuidar também do nosso espírito. E se você decide cuidar do seu corpo, você vai ter uma saúde e uma vida bem longínqua e bem. Quando você chegar na maioridade, você não precisa estar dependendo de ninguém. Porque você está atlético, está forte, não precisa alguém ficar carregando você, porque você está disposto, você se cuidou. Essa foi uma decisão sua. Mas e se você escolher o outro lado? Eu quero curtir, eu quero comer muito doce. Eu sei que é gostoso, irmãos. Eu sei que é gostoso. Esses dias, a gente estava lá no encontro, na segunda-feira passada, a gente estava no encontro, na hora lá do encontro, né, Ari? A gente estava lá no encontro, aí o meu filho chegou e veio falar com a minha esposa assim, baixinho. Mamãe, eu encontrei o segredo do papai. Eu falei, meu Deus, que segredo é esse? Eu encontrei, escondidinho, uma caixa de chocolate. Eu compro assim, eu consigo assim, eu gosto mesmo. Mas assim, eu consigo comer moderadamente. Às vezes eu tenho que segurar a galera lá em casa, que quando abre a caixa, a galera, nossa, não, parece assim, some. Abriu hoje, some amanhã, sabe? Mais ou menos assim, sim. Não, é apenas uma boa forma de dizer. Mas o que eu quero falar? Melhorou. Se você escolhe uma vida pensando no imediato, vai ter problemas em qualquer área, né? E na vida espiritual também. Quando eu estiver diante de Deus, e que você também estará, eu quero apresentar para Ele, eu não vou poder apresentar para Ele a casa que eu tenho, ou o carro que eu tenho. Isso são coisas passageiras, coisas da terra. Mas quando eu chegar lá, Ele vai falar assim, o que você me apresenta a mim? Eu posso te apresentar, Senhor. Sabe aquela pessoa lá? Está vendo aquela pessoa ali, aquela pessoa bonitinha ali? Ela está ali porque eu me empenhei a orar por ela, a evangelizar ela, a falar de Jesus para ela. E hoje ela está aqui não por causa de mim, mas porque eu me esforcei para isso. Eu quero apresentar pessoas nesse momento eterno, dizer quantas pessoas, eu quero que você reflita isso, irmãos, quantas pessoas hoje estão indo para o céu por causa da sua oração ou por causa do seu empenho. Quantas pessoas? É isso que você vai apresentar ao Eterno. É isso que você vai mostrar para Ele, Senhor, eu me preocupei mais com o eterno do que o passageiro. E eu apresento aqui, olha quantas pessoas estão aqui, porque eu intercedi, eu orei, e o Teu Espírito Santo fez todo o trabalho de transformação e conversão. É por isso, irmãos, que nós estamos nos nossos pequenos grupos, para que você não apenas esteja participando, sentando no banquinho, não é, porque isso é fácil, irmãos, mas é que você possa orar por alguém, que você fala, Senhor, usa a minha vida, conduz a minha vida, para que eu ao orar por alguém, eu orando, intercedendo, aquela pessoa, aquele meu amigo venha te encontrar e ser salvo por Jesus, aleluia. Não importa, o preço pode ser alto, o preço pode ser o seu tempo, o seu sono, né? Nós estamos orando por várias pessoas, tem um rapazinho que te ama muito, pensa, o Ari vai embora lá, que a gente gosta de conversar, né, Ari? E o pessoal conversa, mas tem um rapazinho que está orando muito.
Ele fica com a gente lá se deixar 1h da manhã, 2h da manhã, na segunda-feira. Mas aí, falta pouquinho, irmão, né? Continue orando por ele. Falta pouquinho. No último encontro ele estava assim, ó. Eu sei que eu preciso tomar uma decisão. Eu estou com medo. Eu sei que eu preciso tomar uma decisão. E eu sei que Jesus vai entrar na vida daquele rapaz. Pensa em um rapaz que conhece tanta gente. É um rapazinho, olha, bênção de Deus. E eu sei que Jesus vai entrar na vida daquele rapaz, em nome de Jesus. E a glória de Deus vai vir sobre ele, sobre a família dele. Mas às vezes o preço é esse, irmão. É você ficar até 2h da manhã em uma segunda-feira. Entende? Gastar tempo, gastar parte financeira. A casa fica daquele jeito, mas olha, pulando de alegria, né, amor? Aleluia! Está daquele jeito. Chega, vamos arrumar, porque aqui neste lugar a palavra de Deus foi pregada, a palavra de Deus foi anunciada, pessoas saíram da minha casa cheios da palavra, isso traz alegria, gente de Deus do céu. Porque eu quero apresentar diante de Deus aquilo que vai trazer, aquilo que é eterno, não o que é passageiro. Carros, casa, isso é passageiro, irmão, isso você não leva para os céus. Mas vidas sim, pessoas você leva. E eu quero chegar diante do meu Deus e falar aqui, Senhor, eu gastei o meu tempo, que nem aquela música, gastando a minha vida. Gastando a minha vida não para satisfazer o meu prazer, gastando a minha vida para satisfazer o Senhor, que morreu na cruz em meu lugar. E agora eu me sacrifico também por ti. Aleluia. Esaú era o homem que vivia somente para si mesmo. Esaú era o homem que vivia somente pelo imediato. E aí o texto continua. Diz assim, mas Jacó disse, primeiro jure com seus direitos de filho mais velho, agora são meus. Esaú fez um juramento e desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e o ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim ele desprezou seu direito de filho mais velho. Tudo aquilo que você despreza, você perde. Tudo aquilo, guarde bem isso, tudo aquilo que você despreza, você vai perder. Tudo aquilo que você despreza, então não despreze a presença de Deus. Não despreze o privilégio de você ler a palavra de Deus na sua casa todos os dias. Não despreze o seu momento de buscar a Deus, porque o tempo está passando. E em algum momento, em alguma hora, aquele sinal, que nem o pastor Cláudio Duarte fala, a campainha vai tocar, vai chamar o número 62, e de repente é você. Esteja preparado. Você está pronto para isso? Você está pronto para esse encontro? Você de fato está pronto para esse encontro? 1 Coríntios 15, 19 diz assim, se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena de todo o mundo. Olha o que 1 Coríntios 15, 19 diz, vou repetir. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida imediata, somos os mais dignos de pena de todo o mundo. Hebreus 12, 16 a 17 diz assim, vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Para concluir essa mensagem, Esaú valorizava as coisas imediatas da terra. Quando Esaú morreu, ele deixou somente o que era perecível. Jacó valorizava o que era eterno. E sabe o que ele deixou quando ele morreu? Ele deixou um legado eterno para a sua geração. Ele deixou um legado eterno para a sua geração, porque ele vivia pelo que é eterno. Aleluia. 2 Coríntios 4, 18 diz assim, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas que não podemos ver durarão para sempre. Que hoje você possa escolher viver diariamente
pelo que é eterno. Amém? Vem cá, minha esposa, vem aqui com a gente. Eu quero ter um momento de oração com você. Logo, logo a gente vai fazer o momento da ceia. Mas eu quero ter esse momento de oração com você. Que você hoje possa escolher viver diariamente pelo que é eterno. Eu não sei quais são as coisas que estão distraindo você. Quais são as coisas que estão distraindo você de orar mais? Quais são as coisas que estão distraindo você de ler a palavra? Quais são as coisas que estão distraindo você de se comprometer em ganhar almas? Quais são as coisas que estão tirando você? Eu não tenho tempo. Meu irmão, eu também não. Mas mesmo assim eu agendo o tempo, porque a minha prioridade é o Senhor. E as coisas dos céus é a minha prioridade. É por isso que eu abro a porta da minha casa, para que o reino de Deus venha, para que a palavra seja anunciada. É por isso que eu gasto tempo, junto com a minha família, orando por alguém e trazendo a palavra para alguém, para ver Jesus sendo gerado nas pessoas. Irmãos, viva pelo que é eterno. Viva pelo que é eterno. E pode ter certeza, irmãos, a bênção do Senhor estará sobre a sua vida em tudo que você fizer. Não dê legalidade para Satanás e não deixe que as distrações tirem isso de você. Que essa chuva que está caindo lá fora, que ela possa cair espiritualmente sobre a nossa vida agora também. Feche seus olhos, por favor.